A Bíblia diz que certo dia Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas. A palavra de Deus usa duas palavras distintas para mostrar o que Jesus fazia e como ele fazia. Ele ensinava e ele pregava. Pregar é anunciar, está mais ligado ao evangelismo, proclamar em voz alta. Jesus estava proclamando no templo, mas ele também estava ensinando no templo. Ensinar é diferente de proclamar, é diferente de evangelizar. Ensinar vem depois. Primeiro se anuncia e depois se ensina. Mesmo porque na proclamação você fala para públicos maiores e no ensino você fala para públicos menores. A Bíblia diz que Jesus estava no templo, de forma acessível para todos que lá estavam, ensinando e pregando. Ensinando e pregando. O único tema que Jesus tinha para pregar. Qual era o único tema que Jesus pregava? As boas novas. E o que é boas novas? Alguém pode dizer que boa nova é ouvir que uma notícia nova, uma notícia boa. Também pode ser. Quem não fica feliz quando ouve uma notícia boa? A gente fica. Mas quando a Bíblia fala de boas novas, ela está especificando alguma coisa. E a própria Bíblia tem autoridade para se explicar. Amém, gente? A Bíblia explica a própria Bíblia. Quando tinha uns pastores lá no campo, vieram os anjos fazer uma anunciação. E essa anunciação, o anjo diz assim: eu trago boas novas de grande alegria. Ele vai dizer o que é essa boa nova. Nasceu na cidade de Davi, Cristo Jesus, o Salvador. Você é salvo por Cristo, diga graças a Deus. Essa é a boa nova. A boa nova fala de Jesus, do que Ele é como Salvador e Deus, e do que Ele veio fazer. Ele veio como um médico que vem atrás daqueles que estão doentes. Quem já foi doente um dia na alma e foi curado por Jesus, diga graças a Deus. O Evangelho não fala sobre nós. O Evangelho não fala das nossas causas. O Evangelho é a resposta de Deus para os nossos dilemas. É o agir de Deus ao longo da história, que tem o seu ápice quando Jesus nasce e vem ao mundo. Eu acho que isso já nos ensina muita coisa, principalmente para nós que pregamos e ensinamos. Qual é o tema que nós pregamos e ensinamos? Jesus já deu mastigado. O Evangelho, as boas novas, num mundo de trevas, no mundo de escuridão, no mundo de angústia, o Senhor brilhou a sua luz. E essa luz tem brilhado sobre nós até hoje. Tem um texto que eu gosto demais, que fala sobre isso. A gente pode expandir ele ao longo do tempo. Mas a Bíblia diz assim, que nos territórios de Zebulon e Naftali, eles estavam sentados em ambiente de trevas. Mas a Bíblia diz que Jesus passou por aquela região. E quando ele passa por aquela região, a Bíblia diz assim, ó, aonde os homens estavam em trevas, brilhou uma luz. Brilhou uma luz. E isso se reflete em nós. Sabe, nós como igreja, nós não temos pautas que são longe do Evangelho, não tem como. O que a gente faz como igreja, o que a gente é como igreja, se não culmina nas boas novas, não é. Jesus veio ao mundo, e Ele veio ao mundo para salvar-nos das nossas desgraças, das nossas mazelas. Ele estava no templo, ensinando, pregando sobre um tema que Ele pregou a vida toda. E um tema que Ele nos mandou pregar. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. A missão da igreja não é pregar como as pessoas são bem, ou como as pessoas devem ser bem-sucedidas. A missão da igreja não é pregar para ajudar as pessoas a construírem seus impérios pessoais. A igreja está no mundo para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Porque o mundo está em trevas. Mas Jesus é a luz que pode iluminar em nome de Jesus. Mas olha que contrassenso. A luz do judaísmo estava ali, o judaísmo esperava o Messias.
A esperança messiânica era grande no meio do judaísmo. E agora estava lá, no templo, a luz do mundo, o Messias, aquele pelo qual eles esperaram a vida toda, aquele que é o cumprimento de Gênesis. A descendência dela, você vai morder o calcanhar, vai picar o calcanhar, mas a descendência dela vai esmagar a sua cabeça. Estava falando de Jesus, ia morrer na cruz, picado no calcanhar, mas ia esmagar a cabeça do diabo, mostrando ao mundo que ele é o Senhor soberano de todas as coisas. Estava lá ele, o cumprimento. O servo sofredor de Isaías 53 estava no templo, em carne e osso. Por isso que eu gosto da introdução do Evangelho de João, da Epístola de João. Os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam o autor da vida, o verbo da vida. Jesus não é um conceito, Jesus não é uma ideia, Jesus não é uma religião. Jesus é Deus encarnado para a salvação da raça humana. Porque todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas pela graça nós somos salvos em Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho para Deus. Não existe outro caminho para chegar até lá. Mas olha o contrassenso, ele estava no templo. Ele era a realização de toda a expectativa judaica. E aí vai chegar o tripé. Os líderes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos. Se a gente fosse traduzir, existiam alguns grupos ali dentro, de interesse pessoal. Como o Evangelho destrói o interesse pessoal e é o interesse de Cristo que prevalece sobre o seu povo, tinha esses três grupos que não gostavam de Jesus. Eles sabiam quem era Jesus e negavam a eficácia de quem ele era. Com olhos eles viram, sabiam que era o Messias, mas o Messias atrapalhava o seu negócio. E o negócio deles era a religião. É duro quando Jesus atrapalha o negócio de alguém. É duro tanto quanto quando uma pessoa pinta um Jesus para fazer em benefício próprio. Mas uma coisa é verdade. Não é de hoje que isso acontece. Nós olhamos hoje e pensamos, fulano, ciclano, beltrano, usam do Evangelho em benefício próprio. Sempre foi assim. Sempre teve gente assim. Tinha os chefes dos sacerdotes, que eram os homens mais ligados a Roma. Quem escolhia o sumo sacerdócio não era Deus. Naquela jurisdição era Pilatos. Tanto que a roupa do sumo sacerdote não ficava na mão do sumo sacerdote, ficava na mão de Pilatos. Era o Estado comandando a igreja. Vê como a história se repete ao longo dos anos? Os homens ligados a Roma, deviam a Roma, tinham interesses em comum com Roma. Esses eram os líderes dos sacerdotes. Aí no meio ali tinham os líderes religiosos, os fariseus, saduceus, herodianos e zelotes. Os fariseus em maior número amavam, entre aspas, a palavra de Deus, mas era só para o povo a palavra, para eles não praticavam o que pregavam. Mas pelo menos eles criam em todo o Antigo Testamento. Pior que eles eram os saduceus, que era a gente de maior riqueza que dizia assim, não, a gente só crê no Pentateuco. Por isso que os saduceus não acreditavam em ressurreição, porque no Pentateuco não fala sobre isso. São os escritos e os profetas que falam da ressurreição e da vida após-morte. Os saduceus não acreditavam em outros escritos, senão Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Aí tinha o pessoal que era da política, os herodianos. É aqueles que queriam estar bem com todo mundo. E tinha os zelotes, que queria passar faca em todo mundo que não era da religião deles. Esse povo dominava a religião. E quando essa gente vai chegar perto de Jesus, isso que me chama a atenção nesse texto também, é que eles se achegaram até Jesus. Olha o que a Bíblia diz. Chegaram-se a Ele. Eles chegaram a Jesus. O duro era o interesse que eles carregavam dentro do coração quando chegaram até Jesus. Jesus é acessível para todos nós. Quem já teve uma experiência com Jesus, diga graças a Deus. Seja de conversão, salvação, de bênção. A gente olha nos evangelhos, uma leitura rápida, fácil, superficial. Você vê que Jesus era acessível para as crianças, para os jovens, para os adultos e para os idosos. Jesus era acessível para os de Israel e para os não de Israel. Ele não foi falar com a samaritana? O povo samaritano era um resto de judeu que eles achavam.
O povo judeu achava o samaritano o resto do povo. Se misturaram com a Síria. Era gente misturada. Não era sangue puro judeu. Jesus não senta no poço, não fala com a samaritana. Jesus não atende a mulher sírio-fenícia que estava lá pedindo ajuda para a sua filha. Jesus não atende o centurião romano? Atende. Jesus estava aberto a todo tipo de gente. Mas olha a motivação desses homens. Eles não chegaram até Jesus para buscar aquilo que Jesus tinha para eles. A salvação, a graça. Eles foram lá para questionar a autoridade de Jesus. Esse foi o interesse. Homens que diziam esperar o cumprimento da promessa, quando estão diante da promessa, eles não vão lá para cumprir e se curvar diante do rei, como os magos da Babilônia fizeram quando Jesus nasceu. Eles foram lá para confrontar Jesus. Essa parece, às vezes, é uma odisseia que não é só desse povo aqui, não. Quantas vezes nós também fazemos isso? Talvez não a autoridade, mas quantas vezes questionamos a bondade dele? Se Deus é bom, por que eu passo por isso? Questionamos o poder dele. Se ele é poderoso, por que eu passo por isso? Já reparou que em grandes momentos de crise as perguntas surgem? Existem perguntas que são apenas perguntas para crescimento. Não é o caso deles. Diante da morte, por exemplo, o ser humano fica diante daquelas 3 máximas. Se Deus é poderoso, se Deus é bom, por que o mal existe? Que era a filosofia grega. Parte da filosofia grega se manifestava na religião dessa forma. Deus é poderoso, Deus é bom, como que a gente faz com o problema do mal? E a Bíblia revela sobre isso, de Gênesis a Apocalipse. Em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, a Bíblia fala sobre o sofrimento do homem por causa do quê? Do pecado. Nos profetas, por que é denunciado o pecado do povo? Porque era a causa do sofrimento. Nos escritos, a Bíblia vai desenvolver isso cada vez mais profundamente. Nos escritos, como Jó, por exemplo, vai tratar do dilema do porquê que o justo sofre. Nos sapienciais, Provérbios, Eclesiastes, vai ensinar o ser humano a lidar com o sofrimento num mundo de crises e sofrimentos sem perder a fé. Nos evangelhos, Jesus deixa claro, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Questionar coisas não é o problema é o que nós fazemos com esses questionamentos, é onde nós levamos isso. Quem não se questionou aqui sobre a sua fé ao longo da sua jornada? É errado questionar? De forma alguma. Errado é não ir até o Senhor para resolver isso. Ou quando nós usamos as nossas dúvidas apenas para atacar. E aí vem a conclusão pronta. Se Deus é bom, se Deus pode tudo e o mal existe, Deus não pode ser bom, Deus não pode ser todo-poderoso. E é engraçado que jogam sempre no nosso colo para responder esse tipo de pergunta. A igreja parte de um ponto de que Deus é bom. Então a igreja tem que responder porque o mal existe. O ateísmo diz que não existe Deus, mas eles não explicam por que existem coisas boas no mundo, mesmo não existindo um Deus bom. Mas parece que cai só no colo de quem tem fé para responder. A palavra de Deus é clara. Há vários motivos de sofrimento e a porta de entrada do sofrimento no mundo é o pecado. Não necessariamente o seu. Pode ser o pecado do outro. Nós não fomos lá ontem no Caximba? Não tinha criancinhas pequenas lá? Um dos casos que eu vi que eu estava do lado, uma mãe saiu na hora de uma das aulas com uma criança no colo, outra andando do lado dela e uma chorando. E aí ela foi, retirou, porque a criança estava chorando, ela sentou e perguntaram para ela, a Josi perguntou para ela, estava bem do lado. Esses são seus 3 filhos? Ela disse, não, só um é meu, é a que está chorando.
o que está no meu colo e essa menininha não são minhas. Mas é que a mãe está presa, o pai é traficante, daí eles se agarraram comigo. Quando a gente fala, e a Bíblia fala que o pecado destrói, é porque o pecado destrói. Não é brincadeira. Jesus não morreu no mundo para criar uma religião, ele não morreu neste planeta, ele não veio a esse mundo, se encarnou, se revestiu de carne, porque nós tínhamos que nos sentir melhores. Ele veio resolver o problema do pecado na nossa vida. Isso custou a vida dele. E lá estava ele no templo, sendo questionado para ser diminuído. A ideia era, vamos diminuir, minar a autoridade dele, ao invés de se curvar diante dele. Nunca se esqueça disso. Toda pessoa que deliberadamente escolhe pecar e viver em pecado, colabora com a desgraça do mundo. Essa é uma verdade. Nem sempre é o seu próprio, pode ser o pecado de alguém perto de você. Porque o diabo é uma porta de entrada de sofrimento, lembra disso? As minhas más decisões, as decisões de outros, a disciplina de Deus. Mas todo esse mecanismo só funciona por uma coisa, porque o pecado entrou no mundo. É o pecado da pornografia. É o pecado do homem ficar olhando pornografia no seu celular em grupos e dizer para a mulher, você mas veja, meus amigos que mandaram. É esse tipo de pecado que faz com que aconteça aquilo que a gente viu lá no Cachimba. Não é? Ou nós vamos começar a fazer assim, esses pecados são melhores e aqueles são piores. Não existe pecado melhor e pior. Jesus morreu pelo pecado. O pecado matou Cristo na cruz. E se ele não morresse, nossos pecados não seriam perdoados. É por isso que a Bíblia fala que nós devemos buscar a santificação. É o pecado de passar os outros para trás, de roubar o troco, de viver debaixo de ira e não deixar-se ser tratado pelo Espírito. É isso que traz desgraça ao mundo. Mas lá estava aquele que resolveria o problema. O duro é que naquele momento Jesus estava atrapalhando um negócio lucrativo. E como às vezes Jesus atrapalha alguns negócios na vida particular de algumas pessoas. Jesus foi um atrapalho na vida econômica de Judas, que tinha uma vida farta, que era tesoureiro, que tinha ligações com Roma. Mas quando ele viu que Jesus não dava lucro, trai. Mas também tem o marido, que a santidade de Jesus atrapalha ele na pornografia. E aí tem a mulher também, que Jesus às vezes atrapalha ela na sua cólera. Uma vez eu preguei uma mensagem nessa igreja, e o título foi, Quando Jesus se torna pedra de tropeço. E tem um texto na Bíblia que fala sobre isso. É engraçado como as pessoas não leem a Bíblia. Aí um homem entrou na internet e diz assim, aonde Jesus pode ser um pedra de tropeço na vida de alguém? Pô, está na Bíblia. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra de esquina. Aquele que tropeçar nele, grande ruína terá. E que Deus te abençoe de Jesus não ser um atrapalho para você. Um atrapalho nos negócios internos aqui, ó. Porque Jesus para essa gente atrapalhava. Que os nossos questionamentos não sejam questionamentos para minar a autoridade de Jesus, mas sejam questionamentos para a vida, para crescimento. Moisés questionou ao ser incrédulo com Deus, e Deus irou com ele. Jonas foi o único profeta na Bíblia que você vê que realmente sabia que Deus queria fazer alguma coisa e não queria fazer. A história de Jonas é um emblema, porque ele descaracteriza de qualquer profeta. Qualquer profeta na Bíblia quer ser usado por Deus para a glória do nome de Deus. Agora Jonas não. Jonas não queria pregar em Nínive. Para você pregar em Nínive e percorrer de norte a sul, você precisaria de 3 dias. Ele só foi 1 dia, ele só andou 1/3 do caminho. Ele não quis pregar. E no final ele olhou para Deus e disse, eu não quis pregar por causa disso. Porque ele pregou e o povo se arrependeu. Ele disse, Deus vai destruir vocês. E desde o maior do trono, do rei, até o mais simples, ninguém comeu nada por 3 dias, nem animais. E eles se sentaram em panos de saco e jogaram cinza sobre a cabeça, que era uma expressão no Oriente de tristeza máxima. Era literalmente assim, você vestia uma roupa de saco, velha, furada, ruim,
e sentava no chão e jogava cinza para cima. Isso mostrava para todo mundo que passava na avenida que você estava no fundo do poço. O rei fez isso. E mandou todo mundo fazer, todo mundo em Nínive fez isso. E quando Jonas viu a conversão daquele povo, ele olha para Deus e fala: foi por isso que eu não queria pregar. Porque o Senhor é bom, é misericordioso, e eles iriam ouvir e se converter. Olha só. Jonas é um homem clássico que desobedece a Deus declaradamente. Em Jó, se Deus existe, é poderoso, então o mal não pode existir. E aí, entra em cena 3 amigos, que parecem inimigos, todos legalistas, mostrando e reforçando pontos destrutivos na vida de fé. A sequência do texto, Jesus disse para eles assim: eu também lhes farei uma pergunta. Lembra que eles fizeram uma pergunta para Jesus? Com que autoridade você faz isso? E Jesus diz: eu vou responder para vocês, só me diga uma coisa. O batismo de João Batista era do céu ou era da terra? E botou eles em xeque. Porque se eles falassem é do céu, Jesus ia perguntar: por que vocês não se batizaram? Se eles dissessem é da terra, primeiro porque a consciência deles não ia deixar, porque eles sabiam que João Batista não era da laia deles, era diferente. Mas aí tinha a pressão popular. E gente que não tem caráter cede à pressão popular sempre. Já reparou nisso? Pessoa sem caráter joga para a multidão decidir, porque ele não tem liderança, não conhece a palavra, não vive com Deus, não é íntegro, então ele fica medindo a temperatura da sua própria popularidade. É muito comum isso no meio político, né? Se joga uma notícia, se a população gostou, manda ver. Se não gostou, vamos dar um jeitinho e fazer escondido. Porque a opinião do povo é muito forte ainda. Esses homens eram homens da política, da religião e da política. O povo vai pegar a gente vai morrer até apedrejado aqui se falar mal de João. Então vamos responder que a gente não sabe. É mais fácil ficar em cima do muro do que se posicionar. Porque toda vez que você se posiciona, você vai arranjar inimigos de alguma forma. Não espere viver um cristianismo bíblico sendo amigo de todo mundo, porque não dá. Ou você vai ter que se esvaziar da fé, ou o outro vai ter que esvaziar de si. Mas se você estiver cheio de Deus e quiser continuar, você vai ter momentos de embates, não vai ter jeito. Verso 7, por isso responderam: não sabemos. E disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade eu estou fazendo essas coisas. Agora o texto de Lucas continua, eu falei que ia até o 19, e nós vamos rapidamente. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. A parábola que o texto diz, não é o texto bíblico, mas é sobre os lavradores ali. O título não é da Bíblia, sabe? Aquele título em negrito que está antes do verso 9, não foi o autor bíblico que pôs. Foram os estudiosos que colocaram depois, para separar, para ficar fácil da gente achar o tema. Amém, gente? A Bíblia não tem nem capítulos nem versículos no seu original, nem títulos. Então Jesus passou a contar ao povo essa parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhes entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Verso 11, ele mandou outro servo, mas a este também espancaram e o maltrataram, ou o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: o que eu vou fazer? Vou mandar o meu filho amado. Quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Olha o que Jesus está falando na cara deles. Tinha 3 grupos ali, lembra? Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes da religião. E Jesus está contando uma parábola para eles, dizendo: olha, a moral da história, Deus é o dono de tudo e entregou tudo o que ele tem na mão dos seus lavradores, que eram os líderes da religião.
as pessoas ao longo do tempo que confessavam o nome de Jesus, que confessavam o nome de Deus, os homens da religião. Passou um tempo, o dono, que era Deus, disse: eu vou mandar um servo para pegar o que são os meus dividendos. A terra é arrendada, tem que dar lucro, tem que dar fruto. Ele mandou um, não deu certo. Ele mandou dois, não deu certo. Bateram no homem, mandaram ele embora. Mandou o terceiro, bateram nele e mandaram embora. Daí ele pensou: vou mandar o meu filho. Deus mandou Moisés e trouxe a lei. As pessoas rejeitaram a lei de Deus. Aí Deus mandou os profetas. Os profetas foram rejeitados pelo Senhor. Aí Deus mandou João Batista. E João Batista perdeu a cabeça por pregar a verdade. Aí Deus pensou: vou mandar o meu filho. Eles vão respeitá-lo. O que fizeram com o filho? Pregaram numa cruz. Quando eles entenderam que era para eles, porque eles sabiam do que Jesus estava falando, eles ficaram com ira e tentaram matar Jesus. Aqui no verso 17 a Bíblia diz assim, ó: qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, a mais respeitada. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ele cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia, tinham medo do povo. Sabe, quantas vezes Deus tentou falar com a raça humana ao longo da história? Deus envia seus servos, vem Moisés com a lei, vem os profetas. Deus mandou a Bíblia completa, tudo. E por último, segundo a palavra de Deus fala no livro de Hebreus, por último, Deus tem falado por meio do seu Filho. Tudo isso buscando a atenção do ser humano, para que ele se volte a Deus e se reconecte com Deus. Que Deus abençoe você e a mim nessa noite, de não rejeitarmos a palavra de Deus, fingirmos que não é conosco, ou se Jesus ofende os nossos pecados, melhor é abandoná-lo do que ficar sem Cristo. Que o Senhor não veja em nós essa parábola, e que nós não estejamos nessa parábola, que maltratam os servos, que desprezam e matam o filho, para viverem com a vinha que não pertence a eles. Qual vinha? A sua vida não pertence a você. O fôlego de vida que você tem foi lhe dado. Deus tem interesse na sua salvação.